Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz que vem da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa. Hoje nós estamos aqui para trazer para você mais uma mensagem. É uma mensagem com certeza que vem da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração. Então abra seu coração para você receber uma mensagem que Deus traz para você neste dia, aonde o versículo está em Números, capítulo 23, o versículo de número 19. E a palavra vai dizer da seguinte maneira: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou faria e não confirmaria? Então Deus, ele tem uma maneira totalmente diferente de trabalhar do que nós. Nós podemos prometer algo e depois não cumprir. Isso é obra do Filho do Homem. Faz e não cumpre o que fez, não assume o que fez. Mas Deus não. Se Deus fizer algo, com certeza ele vai assumir aquilo que ele fez. E ele quer que nós nos espelhamos nele. Ele quer que nós sejamos semelhantes a ele. Ele quer que nós usamos ele como espelho para que nós possamos cumprir aquilo que nós falar. E Deus, ele sempre vai cumprir na minha vida e na sua vida aquilo que ele nos prometer. Seja lá qual for a promessa de Deus. Talvez pode demorar um pouco, mas talvez esteja demorando para nós, porque nós, seres humanos, nós somos assim. O ser humano, ele pensa diferente, cada um pensa de um jeito. E o pensamento de Deus, ele é diferente do nosso. Mas se Deus prometer algo para você, pode ter certeza que ele vai cumprir. Talvez ainda não chegou aquilo que você queria. Talvez ainda não chegou aquilo que você precisava. Mas tenha fé, ainda não chegou, mas vai chegar. Deus vai fazer com que isso aconteça. E quando nós estamos diante desta passagem onde Deus não promete sem cumprir, ou não fala sem confirmar, nós temos uma passagem que está lá em Gênesis, no capítulo 12, a seguir. No sábado passado, nós falamos a respeito da promessa de Deus sobre Noé, aonde Deus arrependeu de ter criado o céu, a terra, os seres vivos, o homem, a mulher, e resolveu acabar com tudo através do dilúvio. Mas Deus viu ali no meio daquele povo um homem que o coração dele era bom. Esse homem era Noé. E então Deus autorizou Noé a fazer a arca, construir a arca de acordo com o que Deus tinha mandado. Noé construiu essa arca e então veio o dilúvio e acabou com toda a humanidade, igual a gente já falou, igual a gente sabe. Mas aí o tempo passou e a maldade volta para o mundo de novo. As pessoas começaram a praticar a iniquidade, praticar aquilo que era ruim. E então, de lá do céu, Deus, olhando para a terra, ele viu um homem que tinha um coração bom. Talvez você hoje esteja vivendo no meio da maldade. Talvez hoje você esteja vivendo no meio das coisas erradas. Mas saiba que se você tiver um coração bom, Deus está te vendo. Deus está vendo cada ação sua. Deus está vendo tudo que você está fazendo. E então a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o Senhor Deus disse para este homem, cujo nome é Abrão. E Deus disse para esse homem: saia de sua terra, saia do meio da sua parentela, saia de perto dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Deus faz uma promessa, olha só, Deus já faz uma promessa para Abraão. Está no versículo 2 de Gênesis 12. E farei de ti uma grande nação. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar.
E então a palavra diz que Abrão até então, pega a sua esposa, pega todos os seus pertences e sai da terra que ele morava. Só que aí já vem uma questão, porque Deus fala para ele: saia de perto da sua parentela, saia de perto da sua família. E quando Abraão está deixando aquele lugar, ele leva o seu sobrinho, filho do seu irmão, o seu sobrinho por nome Ló. E ele leva Ló, a esposa e filhas. E então Abraão parte daquele lugar, segundo as informações que Deus havia passado para ele, ele vai mudando de lugar. E acontece então que Abraão desce até o Egito, porque havia fome naquele lugar. E Abraão desce então para o Egito, e quando ele estava chegando ali próximo, ele sabendo que o faraó gostava de mulheres, principalmente mulheres bonitas, e a esposa dele, de Abraão, era bonita. E então ele diz: olha, eu vou chegar lá e vou dizer que você é minha irmã. Ele vai ficar interessado, vai tratar nós bem. Porque se eu falar que você é minha esposa, ele vai me matar. E então aconteceu que, chegando no Egito, quando o faraó viu Sara, o faraó gostou dela, e então Abraão falou que ela era irmã dele. Então ele já havia feito duas coisas que talvez pudesse estar desagradando a Deus. A primeira foi ter levado Ló. A segunda foi ter mentido que a mulher seria sua irmã, ao invés de dizer que ela seria sua esposa. E ali então, naquele lugar, Abraão passou a ter muitas coisas, bens materiais. E quando ele sai do Egito, quando ele deixa o Egito, que o faraó descobre que ele estava mentindo, ele leva muitas coisas, muitas riquezas. Então a palavra diz que Ló, juntamente com Abraão, eles passam a ter muitos bens materiais, a ponto de que eles foram obrigados a se separar. O versículo 13, ele fala sobre isso, que houve contenda entre os dois. E então, um conversando com o outro, eles resolvem se separar. E acontece então que, durante aquela separação, Ló vai para as campinas de Sodoma e Gomorra e Abraão fica em outro lugar. E o tempo passa, Ló está morando em Sodoma e Gomorra. E o tempo passa e as coisas vão ficando ruim para Ló e bom para Abraão. Porque Abraão era uma pessoa abençoada por Deus, era uma pessoa que Deus tinha promessa. E aconteceu então que um certo dia, Abraão estava sentado próximo da sua tenda, quando ele vê 3 homens chegando. Esses 3 homens chegam até Abraão. Abraão alimenta aquele povo, dá de comida, de bebida, mata um novilho dos mais gordos que tinha para alimentar bem aquele povo. E enquanto isso, Ló estava em Sodoma e Gomorra, passando por necessidades, a ponto de ser atacado pelo povo daquela cidade, aonde a maldade existia, aonde a libertinagem existia, da mesma forma que está acontecendo hoje. Hoje você pode ser um Ló na vida, você pode ser um cordeiro vivendo entre os lobos. Nós sabemos que a maldade está nesse mundo. Da mesma forma, havia maldade naquela época. E aonde Ló estava morando, as coisas estavam desta maneira. Homem casando com homem, mulher casando com mulher, e eles faziam uma verdadeira baderna. E então aconteceu que esses 3 homens que vinham de Deus, que vinham da parte do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam ali na presença de Abraão e abençoou Abraão, dizendo para ele que ele daria um filho à esposa e que a esposa daria um filho a ele. E então foi nesse dia que o nome de Abrão, que era pai de todos, passou para Abraão, pai de uma grande nação. Se hoje eu estou aqui
é porque eu sou uma descendência do Abraão. Se você está assistindo este vídeo, é porque você é descendente de Abraão. Então a promessa de Deus naquele dia para Abraão foi que ele seria pai de uma grande nação. Tão grande quanto a areia do deserto. Tão grande quanto as estrelas do céu. Seriam numerosos o povo na terra. E tudo isso graças a Abraão. A esposa de Abraão estava ali por perto, escuta a promessa. Ainda dá um sorriso, porque os dois já eram de idade avançada. E como os dois já estavam de idade avançada, para eles poderia ser que eles estivessem recebendo uma notícia falsa, o que hoje nós poderíamos dizer de fake news. Mas aquilo que vem da parte de Deus não é fake news. Porque Deus não é filho do homem para que se minta. Deus não é filho do homem para prometer e não cumprir. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Pode ser que demora 1 ano, pode ser que demora 10 anos, pode ser que demora 100 anos, mas Deus vai cumprir a promessa na sua vida, porque Deus tem promessa para você e quando Deus tem promessa para você, Ele cumpre. Quando Deus tem promessa para você, Ele cumpre. Às vezes você nem é merecedor, mas Ele cumpre a promessa na sua vida. E então estava ali os 3 anjos junto com Abraão. E Abraão recebe a notícia de que ele seria pai mesmo na velhice. E então aconteceu que aqueles 3 anjos estariam saindo de onde Abraão estava e estaria indo para Sodoma e Gomorra. Porque Deus estava com raiva daquele povo. Porque Deus estava irado com a maldade daquele povo. E então Abraão, preocupado com aquilo que estava acontecendo, com aquilo que ele havia recebido, e então ele intercede a Deus pela vida de Ló. E então Deus manda os anjos que aparecem para Ló, manda ele sair daquela cidade e diz para eles: não olhe para trás, corra para bem longe e não olhes para trás. Só que durante a fuga do pai, da mãe e das filhas, acontece que a mãe de Ló, a esposa de Ló, olha para trás e ela vira uma estátua de pedra. Mas Ló, com as suas 2 filhas, corre para longe daquela cidade. E então a Bíblia diz que cai fogo do céu e devasta toda aquela cidade. Quando Deus dá uma ordem para você, vai e faça. Quando Deus dá uma ordem para você, não deixa de cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. Deus jamais vai mandar você fazer algo que você não consiga. Deus jamais vai mandar você fazer algo que você não possa. Talvez seja grande demais para você, mas Ele vai dar um jeitinho para que você consiga resolver aquilo que Ele mandar você fazer. Então acontece que Deus mandou aquele povo não olhar para trás. E a recompensa que teve para a mulher de Ló foi ela virar uma estátua. As filhas, mais o esposo, mas Ló não olhou para trás e eles conseguiram chegar lá adiante. E então o tempo foi passando. Mas mesmo assim, Abraão continua sem ser pai. Abraão continua sem conseguir fazer um filho na sua esposa. E eles ficando então preocupados. Chegando a ponto de Sara pegar a sua serva, a sua escrava, e entregar para Abraão, para que ele pudesse possuir aquela mulher e então tivesse um filho, para que a sua descendência não morresse. E então, Abraão ouve aquilo que a esposa diz, e eles então têm um filho. Mas não era aquela a promessa de Deus na vida deles. A promessa de Deus na vida deles era que Abraão fosse o pai e Sara fosse a mãe. Não que eles tivessem um filho com outra pessoa. A promessa de Deus não era essa. Mas então o tempo continua passando e Abraão continua sem ter um filho. Mas a promessa de Deus estava de pé.
E então acontece que de Abraão e Sara veio seu filho, o Isaque. Porque a promessa de Deus não poderia deixar de ser cumprida. A promessa de Deus não poderia passar em branco. Deus havia prometido que daria a ele um filho e que através desse filho ele iria povoar a terra com boas pessoas, iria fazer com que a nação fosse grande. E já se aproximando de 100 anos, eles conseguiram ter um filho. E então acontece que o tempo passa. O tempo passa. E acontece que Isaque já era um rapaz. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Isaque já era um rapaz. E certo dia, Abraão estava na sua tenda. E Deus então chama por Abraão. E quando Deus chama por Abraão, Abraão responde na mesma hora. E então Deus fala para Abraão: pega o teu filho e vá para tal lugar, e lá você vai apresentar ele para mim como uma oferta, como um holocausto. Naquela época era normal que as pessoas pegassem um carneiro, naquela época era normal que as pessoas pegassem um cabrito e colocassem ele em cima de uma fogueira, colocasse fogo para que aquele carneiro, aquele boi queimasse como oferta para Deus. E então eis que lá no capítulo 22 de Gênesis está dizendo, eu vou ler para você. E aconteceu depois de todas essas coisas que eu falei, tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma montanha, que eu te direi qual. E a Bíblia diz que Abraão não contestou a Deus. A Bíblia diz que Abraão não contou para Sara. Abraão diz simplesmente que se levantou cedo, pegou o seu filho, pegou o seu servo, de madrugada, amarrou um jumento e foi andando para aquele lugar para onde Deus havia lhe ordenado que ele fosse. A palavra de Deus não menciona como que estava Abraão, mas diz que ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu de longe o lugar. Após 3 dias andando sobre aquele sol, sobre aquela terra quente, debaixo daquele sol, Abraão então chega com o seu filho naquele lugar aonde Deus havia lhe ordenado. E então a palavra diz no versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis, que Abraão disse para os seus servos: ficai aqui com o jumento, porque eu mais o meu filho nós vamos ali, e daqui a pouco a gente volta. E diz então que Abraão pegou a lenha do holocausto, pôs sobre os ombros de Isaque, porque Abraão já era velho, pegou a faca e seguiu junto com o filho. E no meio do caminho, o filho pergunta para o pai: papai, aqui está o fogo, aqui está a faca, aqui está a lenha, mas aonde está, meu pai, o cordeiro que iremos apresentar para Deus, o holocausto? E então Abraão diz apenas para o seu filho: Deus proverá para nós o cordeiro. E os dois continuam caminhando. E quando eles chegaram no lugar, a Bíblia diz que Abraão e o seu filho Isaque, o seu único filho, o filho que ele amava, pegou as pedras, fizeram o altar, colocaram as lenhas, e então Abraão pega o seu filho, amarra, coloca sobre aquela lenha. E quando Abraão pega aquela faca para apresentar o seu filho para Deus, eis que uma voz bradou: Abraão, não faz isso.
Ali está o cordeiro do holocausto. Abraão mostrou que verdadeiramente ele obedecia a Deus. Abraão mostrou naquele momento que ele era fiel a Deus. E a Bíblia diz que naquele lugar Deus abençoou Abraão. E aquele lugar até hoje é abençoado, porque Deus derramou uma bênção tão especial sobre aquele lugar, diante da alegria que ele ficou em ver que Abraão não negou o seu filho, o seu único filho, para ele. E hoje nós estamos aqui por causa da fidelidade de Abraão. Por causa da fidelidade que Abraão teve quando ele não negou para Deus o seu único filho. Nós somos prova de uma fidelidade, da fidelidade de Abraão. Mas a promessa que Deus fez para Abraão foi de que ele seria o pai de uma grande nação. Se o mundo hoje tem tantas pessoas, é porque nós somos descendentes de Abraão. Se tantas pessoas vão entrar no céu, é porque lá atrás Abraão foi fiel nas promessas. E nós vamos vendo mais para diante, quando o tempo passa, a maldade continua aqui no mundo. Deus faz várias coisas para que as pessoas pudessem se tornar pessoas melhores. Mesmo assim, as pessoas se tornaram rebeldes. E então Deus pega o seu filho também. Abraão tinha um único filho. E Deus então pega o seu único filho e manda para a terra, para ensinar como que nós deveríamos fazer para herdar o reino dos céus. E a promessa que Deus havia feito para Abraão de que seria fiel a ele, Deus retribui a Abraão da mesma forma. Porque se formos comparar, da mesma forma que o filho de Abraão carregou o feixe de lenha nas costas, Jesus também carregou a cruz sobre as costas por cada um de nós, para manter a promessa de Deus, para mostrar a fidelidade de Deus, para retribuir aquilo que Abraão havia feito. Jesus carrega a cruz, a madeira pesada. O filho de Abraão também carregou. Nas mãos de Abraão estava a faca, que iria ser usada para sacrificar o cordeiro, o Isaque. Jesus também foi ferido. Jesus também foi transpassado. Deus deu o seu filho para morrer de uma forma cruel, mostrando para Abraão que não era só Abraão que era fiel, mas que Deus também é fiel a cada um de nós. Então, se Deus fez uma promessa para você, Ele vai cumprir a sua promessa. Se você tem a promessa de Deus, pode passar, pode demorar, mas Deus vai cumprir. Da mesma forma que Abraão foi fiel com Deus, Deus foi fiel com Abraão. As promessas de Deus na vida dele ainda não terminou. As promessas que Deus fez para Abraão há muitos anos atrás ainda está de pé. Porque você está aqui, porque eu estou aqui, porque nós estamos aqui. Deus não é igual ao homem que mente. Deus promete e cumpre. E a promessa de Deus é que cada um de nós podemos ser salvos. Mas nós precisamos ser fiel. Nós precisamos ter fé. Quando nós somos fiel a Deus, Ele nos retribui. Abraão foi fiel a Deus. Ele não sabia do que iria passar pela frente, mas ele continuou caminhando. Ele não sabia o que ele iria enfrentar, mas ele não parou, ele não desistiu. E por que é que você está parando? Por que é que você está desistindo? Por que é que você não está sendo fiel? Seja fiel a Deus, porque Ele é fiel a você. Seja amigo de Deus, que Ele vai ser amigo seu.
Confia em Deus e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. O homem pode falhar, o homem pode mentir, o homem pode prometer e não cumprir nada, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus disse, Ele não volta atrás. Se Deus tem promessa, a promessa se cumprirá. Que Deus abençoe, que Deus livra e que Deus guarda a sua vida e a vida da sua família, dos seus vizinhos, do seu local de trabalho e tudo que você tem, que seja abençoado da mesma forma que Deus abençoou Abraão. Que as bênçãos dele, que o grande amor de Jesus possa encher o seu coração para que você possa se tornar uma pessoa melhor. Deus te abençoe, Deus te livra, Deus te guarda, Deus te protege, debaixo da sombra das asas dele. E que o Espírito Santo de Deus esteja com você, desde agora, como para todo sempre. Amém. E que Deus vos abençoe.